Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que está na sua casa, que o Senhor esteja enchendo seu coração, enchendo a sua casa com a glória, com o poder, com o amor que emana do coração dele. Durante essa semana toda, eu estava pensando, como disse o Du aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre a experiência dos nossos irmãos lá da igreja de Atos, quando a igreja está nascendo, quando a igreja está surgindo. E a palavra fala que a igreja nasceu no meio de muita luta, mas no meio de um grande mover do Espírito Santo. A palavra fala que eles se reuniam quase que diariamente no templo e nas casas. E a comunhão deles era tão grande, que a palavra diz que ninguém tinha nada que fosse propriamente seu, tudo estava a serviço do Senhor. Havia um intenso movimento de oração, havia um intenso movimento de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, havia muita comunhão e havia um grande mover no partir do pão. E isso caminha até o capítulo 6 de Atos. Atos 7 tem a morte de um dos diáconos, Estevão, e a partir do capítulo 8, uma grande pandemia de perseguição. E naquela pandemia de perseguição, eles já não podiam mais estar no templo, nem nas casas dos irmãos, perderam muito, e eles saíam fugindo, sem rumo, sem destino, sem saber para onde ir, com um forte diagnóstico de morte, de condenação sobre a vida deles. Se fossem pegos, ou negavam a fé, ou corriam o risco de serem presos e mortos. Mas é interessante que toda aquela ação, todo aquele movimento de pandemia que impediu eles de desfrutar de muitas coisas, eu fico tentando imaginar o que era aquela comunhão inicial da igreja. E depois já não tem mais. Mas a palavra diz que por onde eles iam, por onde eles passavam, eles iam anunciando a palavra. Eles iam pregando a palavra. Debaixo de ameaça, debaixo de condenação, debaixo de um peso que poderia tirar a vida deles, mas eles caminhavam com uma convicção de fé tão grande que toda aquela situação tornou-se um grande motivo para a expansão do reino de Deus. E eu penso, queridos, que o desejo de Deus no meio dessa luta toda é que eu e você estejamos tão cheios do Espírito Santo que a gente não perca as oportunidades dessa crise toda que está presente, dessa batalha toda que está presente aí nas nossas vidas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso. Lucas 24. Há muitos anos atrás, eu li um versículo que foi muito libertador para a minha vida, que se encontra em, não precisa se abrir, mas se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos fale as mesmas coisas. Né? Então, há muitas coisas do coração de Deus que precisam ser repetidas, lembradas, repetidas e repetidas inúmeras vezes,
até que nos leve a sermos praticantes daquilo que Deus tem como verdade, daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Lucas 24, dos versos 44 até o 49, Lucas 24, dos versos 44 até o 49, nos diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Querido, dá uma corridinha lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu queria ler contigo o versículo 3, 4 e 5. Atos, capítulo 1, versículos 3 a 5. Nos diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, querido. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, pelo privilégio, ó Deus, de nos reunirmos, ó Deus, na Tua casa. Ó Deus, de podermos abrir, ó Deus querido, a Tua Bíblia, a Tua Palavra, com toda liberdade, sem nenhuma ameaça, ó Deus querido, sobre as nossas vidas. Mas queremos, Pai querido, que essa liberdade, ela não seja mal utilizada, seja negligenciada, ó Deus querido, nos levando para longe da Tua vontade. Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor venha com Teu Espírito sobre, ó Deus, as nossas vidas, que o Senhor venha com Teu Espírito sobre nós que estamos aqui no templo, que o Senhor venha com Teu Espírito sobre cada família que está ligada conosco nesta hora, ó Deus querido, e que possamos, Pai, abrir o coração, Deus, abrir o coração, Pai, para receber do Senhor. Deus, eu preciso, ó Deus, do Teu Espírito. Meus irmãos e irmãs, com certeza, precisam dEle também. E nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor possa nos encher, ó Deus, mais uma vez, ó Deus querido, nesta noite. Ó Deus, que enquanto a Tua palavra, ó Deus querido, ela vai sendo pregada, compartilhada, liberada, ó Deus, que o Senhor também esteja agindo em nosso coração, ó Deus querido, trabalhando fortemente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você, querido, sobre o desafio de priorizarmos
a promessa do Pai, de priorizarmos a promessa de Deus. Os dois textos, na verdade, são sequência, continuidade um do outro, mas ele está cheio, carregado de desafios para as nossas vidas, desafios do coração de Deus para cada um de nós, desafios do coração de Deus para a sua igreja, desafios do coração de Deus para que nós, nesse tempo, possamos cumprir com todos os propósitos, com todos os desígnios do coração de Deus. Eu creio, queridos, que como igreja do Senhor, nós estamos vivendo algo que jamais imaginaríamos, jamais passaria em nossa mente, jamais passaria no coração de qualquer um de nós, que nós estaríamos vivendo um tempo como o que nós estamos vivendo. Eu creio que não passou no planejamento de ninguém, no começo do ano, que a partir do mês de março nós teríamos que enfrentar uma pandemia. Muito pelo contrário, ele veio, contrariou todos os nossos planos, contrariou todas as nossas ideias, contrariou todos os nossos propósitos, mas não contrariou o coração de Deus, querido, porque Deus, com certeza, sabe como agir, sabe o que fazer e como Ele está trabalhando no meio de toda essa batalha que eu e você estamos enfrentando. Eu penso que Deus está nos oferecendo a oportunidade de resgatar muitas coisas na vida da sua igreja. Há dias atrás, querido, eu fui confrontado por Deus a respeito de uma mentira que eu carregava ela no meu coração há 30 e poucos anos. Fala, pastor, como pode o senhor, pastor, carregando uma mentira há 30 e poucos anos? Pois é, eu me converti nessa igreja há 37 anos agora. E eu não perdia nenhuma reunião de oração. Todas as reuniões eu estava presente. E desde aquela época, eu sempre escutei a igreja, o povo de Deus, dizendo assim: para orar é isso mesmo. Sempre vai ter meia dúzia. Sempre vai ter 10 ou 15. E a gente, de alguma forma, querido, a gente se acomodou com essa mentira. É verdade ou não? E eu estou falando da oração comunitária, não estou falando da oração individual. A gente se acomodou com essa mentira. Porque quando você olha a igreja do Senhor, ela está em atividade permanente, continuamente, e Deus me confrontou isso esses dias, e Deus disse assim: é preciso quebrar essa mentira. É preciso romper com essa mentira. Porque se eu creio que em Deus é o que eu digo que Ele é, se você crê que Deus é o que nós professamos que Ele é, a reunião de oração não é para 10 pessoas. A reunião de oração não é para 15 pessoas. A reunião de oração é para toda a igreja do Senhor. É para que nós estejamos nos humilhando diante dEle e clamando pelo mover do Espírito Santo de Deus. Então essa pandemia toda, ela vem e ela quebra barreiras, ela quebra obstáculos, ela quebra coisas que foram geradas em nossas vidas e que às vezes nós absorvemos em nosso coração sem discernimento. E nós nos acomodamos a ela. E aí, mesmo que a gente não tenha nada para fazer, a gente não se move, porque a gente absorveu essa mentira nas nossas mentes e no nosso coração. Deus está fazendo coisas, querido. Deus está fazendo coisas especiais, coisas espetaculares. E nós precisamos abrir o nosso coração, querido. Nós temos a palavra como única regra de fé. Nós temos como princípio de doutrina da nossa igreja que as Sagradas Escrituras é a nossa única regra de fé. E quando nós olhamos aquilo que nós cremos ser a nossa única regra de fé,
nós vemos que há um grande encorajamento da parte de Deus para que a gente se mova pelo Espírito, ande pelo Espírito, caminhe cheio do Espírito, que a gente absorva tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus deseja, para que nós possamos experimentar aquilo que Deus deseja nesse tempo. É interessante, queridos, que às vezes a gente esquece de que precisa se mover pelo Espírito. É verdade ou não? A gente liga no automático, a gente acorda, a gente corre, a gente tem uma agenda louca, corrida, e a gente simplesmente sai correndo atrás das nossas coisas e esquece que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. A igreja não vive sem o Espírito Santo. Ela não sobrevive sem o Espírito Santo. Nós não podemos caminhar de forma abençoadora e satisfatória sem que o Espírito Santo esteja agindo e liderando o nosso coração. Assim como a água produz, vivifica as nossas vidas, o Espírito Santo vivifica a igreja. O Espírito Santo conduz a igreja à verdade. Lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, ele começa dizendo assim: aquele que tem sede. Quem tem sede faz o quê? Busca água para beber. Corre atrás para saciar a sua sede. E no versículo 38, ele diz que do coração daquele que crê, ele não só bebe, do coração dele flui rios de água viva. Flui rios de água viva. João 14, versículo 17, é interessante que Jesus diz assim: o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Queridos, é o Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo conduz a verdade, o Espírito Santo dá vida às nossas vidas e, consequentemente, dá vida à sua igreja. Todas as vezes que eu esqueço disso, todas as vezes que nós esquecemos disso, é como se nós tentássemos fazer uma engrenagem funcionar sem lubrificá-la. Alguém aqui já esqueceu de trocar o óleo do seu carro? Pois sentou lá no seu carro e usa, e de repente o carro para. Aí vai dar uma olhadinha, faltou óleo. Danificou o motor, fundiu o carro, porque faltou óleo naquele motor. Querido, nós precisamos da unção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos da unção do Espírito Santo em nossas vidas. E esses textos que nós lemos, eles nos desafiam, nos lembram de algumas coisas que são importantes para a nossa caminhada. Primeira coisa, versículo 48 de Lucas 24, Jesus diz assim, depois de ministrar o coração dos discípulos, depois de trazer à memória deles tudo que Jesus havia feito em favor da humanidade, Jesus diz para os discípulos o seguinte: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus olha para os seus discípulos
e declara: vocês são. Ele não disse para os discípulos: se vocês quiserem. Ele não disse para os discípulos: se vocês não estiverem em lutas. Ele não disse para os discípulos: se vocês tiverem vontade. Ele disse para os discípulos: vocês são testemunhas. São testemunhas. Agora, querido, essa é uma realidade espiritual que eu e você precisamos assumir. Talvez a pergunta é: que tipo de testemunhas? Que tipo de testemunha temos sido, ou Deus deseja que nós sejamos? E eu penso, queridos, que o desejo do coração de Deus é o mesmo daqueles discípulos que, diante de uma grande perseguição, eles não perderam de vista aquilo que Jesus tinha feito por eles. Eles saíram por onde eles iam, por onde eles andavam, a cidade, o vilarejo, o bairro, onde eles caminhavam, eles anunciavam com muita coragem, com muita ousadia, aquilo que o Senhor havia feito por eles. Eu penso que o desejo do coração de Deus, querido, é que eu e você, no meio dessa luta toda, nos levantemos como testemunhas do poder de Deus que transforma, do poder de Deus que cura, do poder de Deus que liberta, do poder de Deus que nos enche de vida. Eu penso que o desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos levantados no meio dessa luta toda como testemunhas do amor de Deus que moveu o coração de Deus para, em sacrifício, em liberdade das nossas vidas, oferecer o seu Filho como sacrifício pela minha e pela sua vida, trazendo salvação, trazendo redenção. Querido, quantas pessoas no meio dessa crise precisam de uma palavra, de uma testemunha? A gente tem lidado com tantas batalhas, com tantas crises. Eu tenho dito para alguns: não é hora de recuar, é hora de se levantar, é hora de se encorajar, é hora de se encher do Espírito Santo, é hora de ir para o altar, é hora de se levantar como testemunha do poder que transforma, que cura, que liberta, que restaura, que batiza, que faz nova todas as coisas. Eu e você somos testemunhas do Senhor. Eu e você que estamos aqui, eu e você que está na sua casa, nós somos testemunhas do Senhor, querido. Testemunhas do Senhor. Nós precisamos assumir esse desafio do coração de Deus sobre as nossas vidas. Diga comigo, você que está aqui bem alto, diga assim: eu sou testemunha. Diga de novo, bem alto: eu sou testemunha. Agora diga bem alto para o pessoal de casa poder escutar, que você está falando aqui. Em nome de Jesus. Se você não ouviu aí na sua casa, nós estamos declarando aqui que nós assumimos aquilo que Jesus diz que nós somos. Em nome de Jesus, somos testemunhas do Senhor. Somos testemunhas do Senhor. Agora, querido, como testemunhas do Senhor, a segunda coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração, que como testemunha, é uma dádiva para quem é testemunha. Ele diz: como testemunha do Senhor, eu tenho uma promessa. Como testemunha, Jesus disse: vocês são testemunhas, eis que envio sobre você, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre você, sobre vós, a promessa de meu Pai. Amados, na verdade, nós temos muitas promessas de Deus nas Sagradas Escrituras. Muitas promessas.
Mas eu quero dizer para você, querido, que a maior parte das promessas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, de alguma forma, está atrelada ao cumprimento desta promessa. Está atrelada ao cumprimento dela. Porque quase todas as outras promessas, elas estão vinculadas ao meu testemunho, à minha vida com Deus, estão vinculadas à minha fidelidade, à minha caminhada de obediência. Por exemplo, quando a palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisa de uma ação. Quando eu e você nos abrimos para um derramar do Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo encher as nossas vidas, transbordar o nosso coração, queimar o nosso coração, nos tornamos labareda de fogo nas mãos do Senhor, com certeza, querido, todas as outras promessas, elas se tornam muito mais fáceis. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É muito mais fácil crer nessa palavra estando cheio do Espírito, não é? Se movendo pelo poder do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo consegue olhar para a sua casa com esperança. Um homem cheio do Espírito Santo consegue olhar para a sua família crendo que Deus vai cumprir a sua palavra. Um homem cheio do Espírito Santo, ainda que o caos esteja instalado, mas se ele está cheio do Espírito Santo, ele consegue chegar na sua casa, a sua postura vai ser diferente, a sua ação vai ser diferente, a sua maneira de falar será diferente, porque o Espírito Santo estará reinando no seu coração. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos uma promessa, e quando nós priorizamos essa promessa, querido, nós começamos a desfrutar de todas as demais promessas de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós queremos todas as promessas se cumprindo em nós, e às vezes esquecemos dessa, deixamos essa de lado. No cumprimento dessa promessa, vem autoridade, no cumprimento dessa promessa, vem poder, no cumprimento dessa promessa, vem sabedoria. É interessante que Atos 4, quando o apóstolo Pedro e João estão diante das autoridades, né? A palavra diz assim que as autoridades questionando, eles estão ali sendo questionados, sendo julgados, correndo o risco de ir para a prisão. Mas a palavra diz que fluía deles uma sabedoria tão profunda, tão grande, que aqueles homens não tiveram a ousadia e a coragem de prendê-los, afirmando que percebiam que eles andavam com Jesus. Tem uma sabedoria. Quando nós estamos nos movendo pelo Espírito, vem sabedoria, vem renovação, vem discernimento, vem ânimo, vem a capacidade de testemunhar, vem obediência, quebra-se a religiosidade, a influência, ela vem a generosidade, vem a liberalidade, vem a paixão pelo perdido e não pelo que o perdido faz. Agora, querido, no cumprimento, eu preciso do cumprimento dessa promessa em todo o tempo, na minha vida. No meu entendimento, que essa promessa difere das outras, é que ela precisa se cumprir diariamente na minha vida. Eu preciso dela diariamente na minha vida. Quando você olha o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que todos os encontros daqueles homens, eles terminavam com a seguinte expressão: e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi só no dia do Pentecoste, não foi só no dia que entregaram a vida para Jesus. Eles precisavam desse mover do Espírito Santo em todo o tempo. Em todo o tempo. Você vê essa frase se repetindo, e todas as vezes que ela se repete, todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz que eles se levantavam com uma autoridade para anunciar, para pregar,
para compartilhar, para ministrar aquilo que estava no coração de Deus. Nós temos uma promessa, querido. Talvez a gente pergunte assim, como é que a gente faz para receber essa promessa? Lucas 11, 13, a palavra diz que Deus dará, que Jesus dará àqueles que pedirem. É preciso crer, é preciso pedir, é preciso receber. Deus disse que se nós ouvíssemos, que se nós crêssemos e pedíssemos, Ele mesmo daria. Ele mesmo daria. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos aqui, e eu estava compartilhando uma experiência do meu tempo de adolescente, jovem. E nesse tempo eu morava em Roncador, a 12 quilômetros da cidade, eu morava no meio da selva, no meio do mato. A nossa cidade tinha, na época, 4.500 habitantes. Era uma grande metrópole, né? Hoje deve ter 4.501. Mas, naquele tempo, nós não tínhamos celular, não tínhamos telefone fixo. Eu não tinha televisão na minha casa, nem energia elétrica. A energia elétrica, enquanto a madeireira funcionava, nós tínhamos energia produzida pela caldeira durante o dia. Durante a noite não tinha energia. Era só durante o dia que tinha, porque aproveitava da caldeira que produzia. Telefone fixo, tinha um posto na cidade, um ponto de telefone fixo na cidade. O que funcionava era o correio. E uma carta de Maringá para Roncador, quase 200 quilômetros de distância, demorava de 15 a 30 dias para chegar. E às vezes nós recebíamos o recado no posto telefônico que alguém mandou alguma coisa para nós. Como nós não sabíamos quando chegaria, quando aquela carta chegava, nós sabíamos que ela tinha sido enviada. Nós passávamos no posto do correio, no ponto do correio, todos os dias, porque nós estávamos na expectativa de receber aquilo que tinha sido enviado. E nós não sossegávamos enquanto não havia, quando nós sabíamos que tinha sido enviado, e enquanto nós não recebêssemos, nós não sossegávamos. Jesus diz assim, eu enviei, o Espírito já foi dado. Não há necessidade, eu não preciso, você não precisa caminhar sem estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado. E se você ainda não sente que Ele está contigo, querido, Ele está contigo, mas venha e diga, Deus, eu quero ser cheio, eu quero ter a plenitude do Teu Espírito na minha vida. Ele já foi dado, Ele já foi enviado, eu preciso, eu quero agir segundo o Teu coração, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Mas às vezes, querido, a gente passa sem a expectativa de receber, porque talvez a gente tenha perdido o valor, a importância, a essência, o que vem atrelado nisso. O Senhor deseja me levantar e te levantar e levantar uma igreja cheia nesse tempo onde o povo está mais perdido, sem saber exatamente o que fazer e como agir no meio de tanta crise. E a última coisa, querido, eu sou testemunha, eu tenho uma promessa, e eu preciso ser revestido do poder do Espírito Santo. E quando eu estava pensando nisso, querido, me veio uma pergunta. Você sabe o que é necessidade?
Você sabe o que é necessidade? Quando você tem necessidade de algo, o que você faz para resolver essa necessidade? Às vezes nós perdemos a dimensão de que nós precisamos, que nós temos a necessidade. Eu tenho compartilhado um livro aí que eu peguei para reler aí nesse tempo, do Oswald Smith. E o Oswald Smith, ele diz assim, ele apresenta a necessidade. Tornou-se um homem que foi usado por Deus de uma forma poderosa e enviou missionários, a sua igreja enviou missionários para todos os cantos da terra praticamente. E ele, na sua busca, ele diz assim, Deus não mudou. Você acredita que Deus não mudou, querido? Continua o mesmo. Ele diz assim, o Espírito Santo também não mudou. O homem continua pecador. Desde que o mundo é mundo. Desde que o pecado entrou no jardim, o homem continua o mesmo, pecador. Muda as circunstâncias, muda a realidade, como eu acabei de compartilhar da minha para hoje. Ele falou assim, o que mudou então? E aí ele diz assim, quando ele olha a história bíblica, ele vê Deus operando de uma forma poderosa através da vida de Paulo, de Pedro, de João. Ele olha na história e vê Deus usando homens de uma forma extraordinária, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como Oral Roberts, como Charles Finney. Ele diz, o que mudou? E aí ele diz assim, tem algo errado comigo. Deus não mudou, o Espírito não mudou, o homem continua pecador. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema, querido? E aí, diante desse levantamento de necessidade, ele começa a buscar. Ele começa a empreender a sua busca. Não se conformando com aquilo que ele estava vivendo, com aquilo que ele estava vendo, com aquilo que ele estava presenciando. E como diz a palavra, que quando a gente busca, a gente fica buscando, não é assim que a Bíblia diz? Ele diz que aquele que busca, aquele que bate, né, aquele que vai ao encontro, aquele que percebeu, ele realmente começa a experimentar algo novo do coração de Deus. Você sente necessidade, querido? Demais de Deus? Você sente necessidade de ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida? Como diz Marcos, né, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e ele diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado, e ele fala na sequência, os sinais seguirão. Nós veremos. E eu falo, Deus, talvez seja o momento mais apropriado para a gente perceber que nós precisamos, que nós necessitamos, que o Senhor deseja levantar verdadeiramente a minha vida, a sua vida e a vida da sua igreja de uma forma poderosa, diferente, santa, ousada, corajosa, cheia do Espírito Santo, revelando a glória do Senhor por onde quer que passa, que os homens sejam nas suas casas cheios do Espírito Santo, que as mulheres sejam nas suas casas cheias do Espírito Santo, que os pais sejam cheios do Espírito Santo, que patrões sejam cheios do Espírito Santo, que empregados sejam cheios
cheios do Espírito Santo, que em todas as áreas, nós sejamos uma igreja e um povo cheio do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, anciãos cheios do Espírito Santo, famílias cheias do Espírito Santo. Eu penso que Deus deseja, querido, que eu e você coloquemos o nosso coração diante dele e possamos perguntar para ele: Deus, gera, vê se há em mim essa necessidade, se não há, gera ela no meu coração, para que eu possa buscar. Porque se a gente não se enche, querido, do Espírito Santo, a gente se enche das nossas razões. Se a gente não se enche do Espírito Santo, querido, a gente se enche das nossas desculpas, a gente se enche das nossas justificativas, e a gente vai permitindo que o nosso coração morra, ao invés de ser doador de vida por onde quer que a gente vá. Quando o entendimento dos discípulos foi aberto, e eu quero terminar com isso, o versículo 45 de Lucas 24 diz que o entendimento deles foi aberto. E aí Deus diz assim: vocês são testemunhas, eu envio uma promessa sobre a vida de vocês, e diz assim: aguardem, vão para a cidade e aguardem, até que do alto sejais revestidos. Agora, quando você vê em Atos, querido, versículo 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, e que coisa maravilhosa, né, que Jesus sempre terminava com a comida. Um momento da mesa sempre foi muito precioso para Deus. Está cheio de gente doido para ir comer depois daqui do culto. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É interessante que os 40 dias, né, a palavra diz que Jesus se apresentou para os discípulos. O apóstolo Paulo diz que aproximadamente 500 pessoas tiveram um contato com o Cristo ressurreto, mas o cenáculo tinha uns 120. E é interessante, queridos, que Jesus, depois da sua ressurreição, gastou esses 40 dias, e eu entendo que nesses 40 dias, né, trazendo provas incontestáveis, para não haver nenhum tipo de dúvida no coração dos discípulos, de que ele era ele, e que aquilo que ele tinha feito verdadeiramente era suficiente para a caminhada do ser humano. Gastou 40 dias enchendo o coração deles com coisas do reino. Mas não só encheu de princípios, não só encheu de valores, disse assim: agora vão e aguardem até que do alto sejam revestidos. Até que do alto sejam revestidos. E aí ele faz um lembrete de João. Porque João, na verdade, batizou com água. E eu penso que Jesus estava simplesmente querendo dizer algo muito simples. A minha comunhão com Ele não pode me levar a fazer nada na força do braço.
o Senhor deseja que eu e você, querido, estejamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o cumprimento, esse é o desejo do coração de Deus. Porque sem o cumprimento dessa promessa, a igreja não sairia daquele cenáculo com a autoridade que saiu. Ela não sairia com uma autoridade para, diante de uma ministração, 3.000 pessoas serem convertidas. Ela não sairia dali, se fosse só no batismo de João, com a autoridade para poder transformar a sua geração, a ponto das pessoas dizerem que aqueles que estavam transtornando o mundo, à medida que eles iam chegando nas cidades, eles diziam, aqueles que têm transtornado, têm chegado até nós. Aqueles que têm impactado, aqueles que revelam verdadeiramente quem são. Como diz a palavra, em alguns lugares, começaram a ser conhecidos como cristãos pela primeira vez. Ou seja, aqueles que eram verdadeiramente parecidos com Jesus. Por onde quer que eles iam, as pessoas olhavam para eles e falavam, esse é Jesus, parecido com Jesus. Fala como ele, age como ele, pensa como ele, tem a autoridade que ele tem, revela a grandeza de Deus por onde quer que passe. Será que é importante isso para esses dias, querido? Você sente necessidade? Nós somos testemunhas. A promessa já foi enviada. Ela, se não chegou, está chegando. É só você começar a se posicionar diante de Deus. E Deus vai encher você de uma forma tão profunda. Agora, se a gente não sente necessidade, querido, a gente não busca. A gente não busca. Por isso a gente não aprendeu a caminhar. Às vezes, é tirado de nós uma estrutura, e ao invés de ousadia, a gente enfraquece. Eu não posso vir mais no culto, aí parece que eu fico menos crente. Eu não posso estar mais nas reuniões que normalmente eu estava. Aí eu perco a autoridade, eu perco o poder, eu perco a ousadia. Deus quer encher você, querido. Deus quer encher a minha vida, Deus quer encher a tua vida. Deus quer transbordar o nosso coração, para que o mundo seja inundado pelo amor, pelo poder, pela graça, pela misericórdia que emana do coração dele. Amém, querido? Queria que você ficasse em pé um pouquinho. Em nome de Jesus. Coloque sua vida, querido, nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos, mas abra o teu coração. Qual o lugar que essa promessa de Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que ela ocupa na sua vida, querido? Qual o lugar que ela ocupa na sua vida? Você consegue perceber necessidade, querido? Há dias atrás, eu estava dizendo aqui que a gente fica esperando que algo aconteça na vida dos outros.
Se a minha esposa for cheia do Espírito, então eu vou buscar também. Mas, querido, é com você que Deus está falando, é a partir de você, querido. Se você enxerga a necessidade na sua vida, querido, você vai se mover para resolver essa necessidade. Você vai abrir o teu coração e vai dizer: Deus, eu preciso, eu quero, eu anseio. E Deus vai derramar, querido, porque Ele derrama sobre o sedento, diz a palavra. Ele derrama sobre aquele que busca, Ele derrama sobre aquele que se coloca diante do Senhor, querido. Deus dotou a sua igreja com dons espirituais. O apóstolo Paulo em Efésios diz assim, para nós não nos embriagarmos com vinho onde há dissolução, mas para nos enchermos do Espírito Santo. Ele fala para nós não entristecermos o Espírito Santo. Ele fala para nós caminharmos em busca permanente diante do Senhor, com salmos, quando nós nos reunimos, um tem salmo, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Mas, querido, a gente vai perdendo de vista as promessas, a promessa de Deus, e de repente a gente vai se enchendo de tantas coisas que adoecem a nossa vida, que esfriam, matam a nossa espiritualidade, e a gente vai se acostumando com as mentiras de Satanás. O dia que Deus me confrontou com a mentira da oração, eu vim aqui no templo, eu falei: Deus, essa mentira vai ser quebrada em nome de Jesus. Quantas mentiras estão alojadas, querido, nas nossas casas? Quantas mentiras estão alojadas no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos anciãos? Eu preciso do cumprimento dessa promessa diariamente na minha vida. E eu tenho clamado o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. O diabo sabe como lançar as suas setas. Querido, abra o teu coração nessa noite, na sua casa, querido, abra o seu coração. Ofereça a sua casa como um altar para o Senhor. Diga a Deus: faz da minha casa um santuário, faz da minha casa um lugar de glória. Ó Deus, para que eu não esteja apenas me escondendo de uma ameaça, mas que eu esteja ali revestido de autoridade, revestido de poder, revestido de sabedoria, de unção, para que da minha casa possa fluir rio de água viva, para que da minha casa possa fluir a unção e o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu não posso gerar necessidade. Eu não posso gerar fogo. Mas o Senhor pode. Então, Deus querido, em nome de Jesus, nessa noite, ajuda-nos a priorizar a promessa. Ajuda-nos a priorizar a promessa do Pai.
Deus, em nome de Jesus, Pai, toma-nos nas Tuas mãos. Eu ofereço a minha vida, eu ofereço a minha casa. Eu ofereço, Pai, esta casa de oração. Deus, quando eu cheguei nesta casa 37 anos atrás, Deus, muitos sonhos sobre oração existiam nesse lugar. Promessas de que esse lugar, ó Deus querido, estaria, ó Deus querido, diuturnamente aberta, ó Deus querido, tornando-se uma casa de oração, de onde fluiriam rios, cura para a cidade. Deus, mas nós, Pai, sem discernimento, nos acomodamos, Pai, ó Deus querido, de que as orações eram para poucos. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos essa mentira, Deus. Espírito Santo de Deus, esse lugar é Teu, Pai. O povo que aqui está é Teu, Pai. Ó Deus, gera em nós necessidade, gera em nossas vidas necessidade, ó Deus, de buscarmos a Tua face, de buscarmos a Tua presença, de derramarmos a nossa vida, Pai. Ó Deus, nós somos testemunhas, ó Deus querido, e nós queremos como testemunhas, sermos cheias, testemunhas cheias do Senhor, Pai. Não cheias de nós mesmos, não cheias das nossas ideias, não cheias das nossas razões, mas cheias do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, gera, Pai. Ó Deus querido, eu creio, ó Deus querido, que o Senhor tem todo o poder e autoridade. Ó Deus, é no meio da luta, é no meio da tribulação, que o Senhor fez com que nascesse uma igreja vigorosa, uma igreja ousada, intrépida, corajosa, uma igreja, Pai querido, dotada, Pai querido, de dons, Pai, cheia do Teu Espírito Santo, marcando a sua geração, mesmo quando tudo que eles gostavam foi tirado deles. Deus, eles continuaram, porque eles tinham gravado no coração a obra que o Senhor fez, e tinham gravado no coração, ó Deus querido, a eternidade. Deus, faz de novo em nossas vidas, Pai. Faz de novo em nossas vidas, Pai. Faz de novo nas famílias, faz de novo, Pai. Ó Deus, mediante o poder do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço por esse momento, Pai, junto com a Tua igreja. Te agradeço por cada família que está, ó Deus, junto conosco, que de alguma forma, Pai querido, ouvirá depois, Pai. Que o Senhor esteja agindo de uma forma poderosa e levantando um povo, Pai, cuja necessidade principal, ó Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Eu abençoo, Pai, a Tua igreja, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja derramada sobre nós. Que a Tua bênção seja a nossa entrada e a nossa saída, seja a nossa retaguarda. Que a bênção do Senhor alcance as crianças, alcance os adolescentes, os jovens, os anciãos, os casais, as famílias. Que a bênção do Senhor alcance a nossa cidade, a nossa nação. Ó Deus, alcance, ó Deus, de uma forma poderosa aquele que ainda não Te conhece, que não pode receber o Espírito porque ainda não Te conhece. Que a Tua bênção alcance essa vida, ó Deus querido, com salvação, com libertação, com restauração. Ó Deus, manifeste a Tua glória sobre nós, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém.